Olá, meus queridos e prezado ouvinte da Palavra de Deus. Quem fala aqui é o Homem de Deus, Adalberto Machado. Hoje o Homem de Deus vai estar trazendo uma palavra para a nossa meditação, que hoje vai estar falando sobre José, né? Nós vemos que José do Egito, ele tinha um sonho, né? Mas o sonho foi Deus que dava para ele quando ele estava junto com a sua família, e tudo se transformou-se através dos sonhos, né? Sabemos que o padeiro teve sonho, o copeiro teve sonho, o rei teve sonho, e tudo se concretizou-se, né, através dos sonhos. Mas nós olhamos que o José, quando venderam ele e ele foi parar na casa de Potifar, nós vemos que tudo que aconteceu na vida de José foi ventos fortes, né? Mas nós vemos que quando ele estava na casa de Potifar, o vento estava favorável, mas de repente o vento começou também já a soprar contra ele, ele foi parar na cadeia. E nós vemos que lá na cadeia, José, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Falou que o padeiro ia morrer e o copeiro ia voltar a servir ao rei. Mas, meus queridos e prezado ouvinte da Palavra de Deus, eu vejo em José, quando ele falou para aquele copeiro: quando se for ter com o rei, lembra-te de mim. A Bíblia fala assim que muitos têm o Senhor como tardio, mas Deus faz as coisas tudo no tempo certo. Muitos criticam este copeiro que deixou José ainda por mais de 2 anos ainda preso na cadeia. Mas no tempo certo ele falou para o rei. Eu quero te dizer que no tempo certo é que Deus vai mudar toda a tua história e vai concretizar o teu sonho sobre a sua vida. Nós vemos que o José, ele tinha sonho, e aquele sonho que José tinha, as coisas andavam tudo ao contrário, não tinha vento a favor dele, era só o contrário dele. Mas nós vemos que José, ele nunca deixou de sonhar, e sempre não deixando os momentos que vieram para frustrar o seu sonho, ele não deixou, né? Como ali a mulher de Potifar queria frustrar o sonho dele, e ele correu daquela mulher, e ali ele foi parar na cadeia, né? Então nós vemos que o sonho que muitas das vezes nós temos é um sonho que ele arde no coração, né? Você pode estar na pior situação, você pode estar, né, trabalhando na diária, mas você tem um sonho, e sabemos que muitos pensam, como os irmãos de José, achavam que aquele sonho de José era naquele mundinho que eles viviam ali, junto com seu pai Jacó. Tentaram frustrar o sonho de José. Mas só que tudo, a Bíblia fala assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vemos que através deles, José foi parar no Egito. E sabemos que lá se concretizou o sonho de José, né? Meus queridos e prezados ouvintes da Palavra de Deus, mas que eu mais me refiro que quando o rei ele sonhou com as 7 vacas gordas e com as 7 vacas magras, nós vemos que José, nós vemos que ele chamou os magos, chamou os sábios ali, né, do Egito, ninguém conseguiu discernir o sonho. O que eu mais me refiro a Faraó, que ele não foi nas conversas também dos magos, né? Não foi nas conversas dos sábios, né? Era tudo mentira. Mas quando aquele copeiro falou: rei, eu sei de um homem que ele falou que ia voltar a servir o Senhor, e o padeiro ia morrer, esse homem é José, que está lá preso. E o rei falou assim: então traga ele aqui. Nós vemos que ali ele discerniu, né? Os 2 sonhos é um sonho só: 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Mas é que eu vejo ali que o rei, ele acabou ali investindo em José. Ali nós vemos que falou assim: então você vai, né, plantar, vai armazenar grão e armazenar água também, né? Fazer barragem, né? A Bíblia não fala que foi feito barragem, né? Mas para poder armazenar água, né? 7 anos aí sem chuva aí, não tem rio que aguente. E nós vemos que, né, não tem poço que aguente, né? Nada aguenta. Então, se tiveram que armazenar água, foram 7 anos de muito serviço, né? E ali muitas pessoas ali, né, estavam durante esses 7 anos,
corria mais, o que eles falavam seria os serviços, né, que eles estavam fazendo, né, armazenamento de alimento, água e etc, né, e nós vemos que também, né, ali muitos torcendo que não desse aquela seca devido ao sofrimento deles, e também depois eles iam, né, pegar pesado com o rei também, né, mas não, mas o rei sabe como ele está investindo em você. Então tudo tem a hora certa e o tempo certo. Sabemos que depois dos 7 anos eles ficaram ali esperando, né, ver o que ia acontecer, e aconteceu, né. 5, 6 meses sem chuva, eles já passaram a acreditar. Meus queridos e prezados ouvintes, muitos não acreditam no teu sonho, né? Mas só que o Rei dos Reis vai investir no teu sonho, em nome de Jesus. A Bíblia fala que nós não conhecemos o caminho do vento, e nem como se forma os ossos do ventre de quem está grávida. Nós não sabemos dos planos de Deus na nossa vida. Hoje você possa estar na pior situação, mas só saiba que Deus, Ele é nas piores situações que Ele se apresenta em nossas vidas e faz uma grande obra, porque só Ele sabe o caminho do vento e como se forma um nenê do ventre de quem está grávida. É isso aí, meus queridos. Então Deus continue te abençoando grandemente em nome de Jesus. Amém.